Olá, eu sou Rogério e este é o Vida 8. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Holocausto. O que significa Holocausto? Holocausto vem de uma palavra grega que significa oferta de sacrifício queimado. Vem também do latim holocaustum, que significa grandes massacres. Mas a partir de 1960, a palavra holocausto passa a definir, a designar o genocídio nazista dos judeus. E em contraposição a esse termo holocausto, os nazistas chamavam o holocausto de solução final. Mas todos esses assassinatos, todas essas mortes, não partiram do nada, elas começaram de algum ponto, né? E o primeiro ponto, nós pudemos ter como ponto de partida as leis de Nuremberg, de 15 de setembro de 1935, onde tinham duas leis principais: as leis para a proteção do sangue alemão e da honra alemã, que proibiu o casamento entre alemãos e judeus ou relações sexuais entre os mesmos, e a lei da cidadania do Reich, ou seja, só era cidadão alemão aquele que realmente tivesse sangue alemão. Então, com essas leis de Nuremberg, foi o primeiro passo para a perda dos direitos, a exclusão dos judeus da sociedade alemã. Porque vejam só, essa segregação, essa discriminação dos judeus já vem há muito tempo. Se nós formos pesquisar na história, já vem de longas datas anteriores. Mas se a gente parar para analisar o porquê disso, porque os judeus, de uma forma geral, na sociedade onde eles estavam inseridos, eles geralmente controlavam, se não a maior parte, uma boa parte das finanças e do comércio. E isso não deixa de ser uma certa forma de inveja, né, dos judeus. Mas vamos em frente. Então, com as leis de Nuremberg, os judeus começaram a perder os seus direitos. Eles começaram a boicotar também os judeus. Ou seja, vamos evitar de comprar nas lojas dos judeus. Vamos evitar de negociar com os judeus. E eles foram progressivamente perdendo os seus direitos, né? Eles deixaram primeiro de trabalhar, depois começaram a ser excluídos socialmente, ou seja, tinham locais onde os alemães frequentavam, os judeus não podiam frequentar. Havia essa segregação geográfica também com relação aos judeus. E isso foi evoluindo, foi cada vez piorando e, na época, alguns judeus começaram a perceber esses fatos na Alemanha e começaram a sair da Alemanha. Eles perceberam que a coisa ia engrossar e começaram a sair. E à medida que isso ia evoluindo, eles começaram depois a serem deportados. Eles eram todos expulsos do Grande Reich, né, como os nazistas chamavam. E a coisa foi evoluindo até que se começou a construir a criação dos campos de concentração, que é diferente dos campos de extermínio, né? O que eram os campos de concentração? Eram campos onde os nazistas diziam que iam levar aqueles excluídos socialmente para uma reeducação. Na realidade, eles redirecionavam os judeus, não só os judeus, nós vamos ver isso, que o Holocausto não foi só com os judeus. Eles levavam os judeus e esses excluídos socialmente para lá para trabalhar. E eles botavam para trabalhar até a morte, seja por exaustão, por fome ou por alguma doença. Depois um outro passo maior foi dado, né? O próximo passo dado foram os campos de extermínio. O que eram os campos de extermínio? Eram pontos onde se levavam os judeus e os outros para serem simplesmente exterminados. Como é que começou o extermínio? Agora vamos aludir especificamente aos judeus, né? Inicialmente eles eram fuzilados. Só que o fuzilamento não conseguia dar vazão ao número de pessoas que chegavam a esses campos. Quer dizer, chegavam muito mais pessoas aos campos do que eles conseguiam eliminar por fuzilamento. Além do que, isso criava um trauma psicológico, um desvio comportamental nas pessoas que executavam
os prisioneiros de uma forma absurda. Então eles precisavam tirar o contato pessoal, o contato direto no processo de morte daqueles prisioneiros. E eles começaram a experimentar várias coisas, e uma delas que começou a dar algum tipo de resultado em termos na industrialização, na linha de fabricação, digamos assim, de morte, essa coisa absurda que os nazistas fizeram, foi o CO2. Eles criaram casas, câmaras, onde botavam os prisioneiros e ligavam um motor a combustão. E eles começaram a ser intoxicados por CO2. Mas isso também demorava, nem todos os que estavam inseridos naquela câmara, naquele lugar fechado, morriam. E eles passaram a utilizar o inseticida Zyklon B, que nada mais é do que o ácido prússico, ou o famoso gás sarin. Esse gás sarin, ou ácido prússico, ou Zyklon B, que foi utilizado já numa forma mais agressiva, mais efetiva para eliminar os prisioneiros, a partir de 1930. E esse ácido prússico ele era produzido pela IG Farben. O Holocausto acabou aí? Não. O Holocausto continuou mesmo após o início do fim da guerra, quando os russos começaram a retomar as áreas anteriormente dominadas pelos alemães. Os alemães começaram a destruir parte desses campos de concentração e não queriam deixar vestígios disso. Então eles pegavam os prisioneiros e faziam as marchas da morte. Morreram muitas pessoas também que estavam nos campos de concentração de extermínio, andando, fugindo dos russos, na neve, em baixas temperaturas, sem comida, sem bebida, e aqueles que começavam a retardar essas marchas da morte eram simplesmente fuzilados, se atiravam e se matavam essas pessoas. E isso também fez parte do Holocausto. Agora, quando a gente fala o Holocausto, realmente, o Holocausto eliminou 11 milhões de pessoas. Dos 11 milhões de pessoas eliminados, 6 milhões foram de judeus. E os outros 5 milhões? Então, também houve a eliminação de outras pessoas que não os judeus. Logo após os judeus em quantidade, estavam os prisioneiros de guerra soviéticos. Eles também morreram em grande quantidade. Os comunistas também participaram do Holocausto, ou seja, eles foram eliminados através do Holocausto. Em 14 de julho de 1933, o Partido Comunista da Alemanha foi proibido. Ele estava proibido desde 1933, e aqueles que insistiam no comunismo passaram a ser presos, levados para campos de concentração e, posteriormente, campos de extermínio e as marchas da morte. Os ciganos também foram exterminados, foram eliminados no Holocausto. Homossexuais, deficientes físicos e deficientes mentais, alcoólatras, indolentes, negros, eslavos, maçons e alguns católicos. E por fim, os que foram eliminados em menor número foram as testemunhas de Jeová. E esses eram os que davam mais trabalho em termos ideológicos aos nazistas, porque eles eram simplesmente apolíticos e eles se recusavam a ir à guerra ou fazer a saudação nazista. E isso para os nazistas, em termos ideológicos, era um absurdo. Eles simplesmente não reagiam. Eram atacados, agredidos, ou o que quer que seja pelos nazistas, e não reagiam. Uma outra coisa que as testemunhas de Jeová deixavam muito claro é que, para eles, o nazismo era a encarnação do diabo na Terra. E isso deixava os nazistas furiosos, né? Em dezembro de 1938, Reinhard Heydrich ordenou que todos os adeptos das testemunhas de Jeová fossem colocados em prisão preventiva. E as testemunhas de Jeová foi criada em 1879 por um empresário americano chamado Charles Russell. Eu vou apresentar aqui alguns comentários ligados direto ou indiretamente ao Holocausto. O primeiro dele é que no início do século XX,
a Alemanha era o país da Europa com o maior número de judeus. Nós vimos que o Holocausto eliminou 11 milhões de pessoas, sendo desses 11 milhões, 6 milhões eram de judeus. Desses 6 milhões de judeus, 3 milhões e meio vieram da Polônia. É claro, uma diferença óbvia entre campo de concentração e campo de extermínio. Né? Campo de concentração onde se colocavam as pessoas para trabalhar até morrer por exaustão, fome ou doença, e campo de extermínio é onde existiam os fornos, as câmaras de gás que as pessoas iam para lá mesmo para serem exterminadas. Né? Os campos de concentração não foram criados pelos alemães. Sabe quem foi que criou os campos de concentração? Foram os ingleses, no século XIX, na Guerra dos Boeres. E os russos já tinham seus próprios campos de concentração. E eles eram chamados de gulags. Em 1939, no início da guerra, a União Soviética possuía 66 vezes mais prisioneiros nos gulags do que os alemães nos campos de concentração. Já em 1944, essa proporção caiu de 66 para 1,5 vezes, ou seja, mesmo após o fim da guerra, os russos ainda possuíam muito mais pessoas nos campos de concentração deles do que os alemães. E, finalmente, em 2007, a União Europeia sancionou uma lei que pune com prisão quem negar a existência do Holocausto. Pois acredite, até hoje ainda existem pessoas que acham que o Holocausto não ocorreu. Aqui eu dou por terminado esse vídeo e espero que as informações tenham sido úteis para vocês.